2, beleza. Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo Olímpio Carneiro. E para você que está chegando também no nosso canal na gravação, estamos gravando aqui o Brandãocast número 26 e recebendo o nosso amigo do turismo aqui, o Fábio Almeida. Lembrando que estamos no oferecimento de Olímpio Carneiro Turismo, o melhor caminho para conhecer a Amazônia. Se você pensa em viajar nesse fim de ano, no início do ano, férias chegando aí, né, batendo a sua porta, e nós aqui do Brandãocast recomendamos você vir com quem conhece turismo, compartilhar essa experiência com Olímpio Carneiro Turismo. É o melhor caminho para conhecer a Amazônia, conheça o safari amazônico, a terra das cachoeiras, entre outros atrativos aqui na maior bacia hidrográfica do planeta, que é a Amazônia. Bem-vindo à Amazônia, e eu quero agradecer o Fábio que está aqui compartilhando seus conhecimentos. E o homem tem muita história no turismo. Obrigado, Fábio, por estar aqui. Bom dia, estamos na gravação aqui de Bom Dia. Tudo bem? Tudo bem. E aí, Fábio, como é que tá as coisas? Indo devagar, né? Mês de dezembro, é o mês de férias, chega no Natal, então o turismo está um pouco mais parado, mas já está aquecendo para quando chegar o final de ano e já começa a aquecer, em seguida já vem o Carnaval e com certeza o turismo vai dar uma melhorada, uma aquecida bem legal. Beleza. E olha, você que está me acompanhando pelo Facebook, você pode enviar sua pergunta, que eu estou aqui com o retorno para enviar a pergunta ao vivo aqui para o Fábio. Você que está no Facebook, nós estamos gravando no canal, mas estamos aqui, temos transmitido ao vivo pelo Facebook Olímpio Carneiro, pessoal. Fábio, conta pra gente onde você nasceu, tua história de vida, o que você se formou, se estudou, compartilha que o pessoal estava curioso de saber de onde vem o Fábio. Com certeza. Na verdade, é assim, eu sou de Recife, né? Mas meu pai é cearense, meus avós italianos, né? E, por sorte, eu vim para a Amazônia, vim cedo para a Amazonas, para cá, para conhecer um pouco. E quando foi, depois retornamos a Recife, foi quando eu comecei a desenvolver o estudo, né? Comecei a estudar. Aí depois eu saí viajando, nós fomos em Fortaleza, meu pai era tipo andarilho, ele viajava para tudo que era canto, cearense não para, né? Aí nós saímos de Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, e aqui eu comecei a me estabilizar, comecei a estudar. Eu já tentei fazer agronomia em Recife, né? No Lázaro Samerhof, mas não era minha praia, eu não deu para ser o campo. E quando eu cheguei a Manaus, eu lembro que eu já estava com 18 anos, cheguei aqui mais cedo, mas com 18, 19 anos, fui trabalhar no Tropical Hotel. Já era em que ano, mais ou menos, você chegou em Manaus? Eu cheguei em Manaus em 76. 76. Até o Tropical já estava inaugurado. Não, o Tropical, né? Ainda não estava pronto. 78, nem, não? 78, Tropical e de aeroporto estava inaugurado. Um nasceu da sequência do outro. Quando eu fui para o Tropical, já foi mais ou menos 78, 79 para 80, foi quando eu entrei no Tropical. Dei muita sorte que lá no Tropical eu comecei a aprender bastante, né? Que fiz controladoria, fiz auditoria, dentro do Tropical, com a rede Tropical. Depois foi que eu comecei a me interessar por hotelaria mesmo, porque eu só trabalhava um pouco mais assim, atrás das câmeras, como se diz, né? A gente não tinha um acesso direto. Aí depois, quando eu saí do Tropical, passei do Tropical 2 anos e meio mais ou menos. Foi quando eu saí de lá que eu fui, aí eu virei bancário, por sorte, eu fiz o concurso pelo Banorte, Banco de Recife, passei, fui concursado e entrei no Banorte. Só que o Banorte também não me entregava o que eu queria, era assim, você tinha muito status e pouco dinheiro. Então não era muito interessante, foi quando eu resolvi ser, o Rita Bernardino me chamou e eu fui gerenciar o Hotel Mônaco por Rita, né? Na época eu lembro quando eu entrei lá, eu entrei como recepcionista, quando eu falei quem eu era, ele já me chamou para ser o controlador do hotel, fazer a parte de controladoria, e começou a ficar bom. Mas só que eu trabalhei mais 2 anos e viajei, foi tempo que eu fui embora de Manaus, ele não queria que eu fosse, aí eu fui embora, fui Belém, São Paulo, depois retornei, quando eu retornei ele me chamou para me ser gerente dele, gerente geral. Que já foi na época quando o Jacques Cousteau já estava aqui em Manaus, que já estava o turismo estava começando a aparecer. Aí foi quando eu conheci algumas pessoas que trabalham no turismo até hoje, né?
e muito bem, inclusive, por incrível que pareça, o Ger, que é um dos diretores da Iguana Turismo, ele trabalhou lá no Mônaco, mas com o Henrique. O Henrique tinha uma empresa, ele trabalhava lá, que eu até tive alguns atritos com o Henrique, porque eu tinha que fazer auditoria dentro da empresa dele, que o Ida mandava, e ele não queria que eu fizesse. Aí, eu até aí ainda não era formado em turismo. Foi quando apareceu uma chance, né, eu tive que me formar em turismo. Aí eu já me formei em turismo e similares, que aí eu passei a me formei com turismo, turismo em restaurante, hotelaria, tudo eu aprendi, uma vez só. Quando o pessoal fala, mas como tu foste? Tu foi para a faculdade? Não, eu fui formado pela rede da Embratur. Quer dizer, era muito mais abrangente do que é hoje em dia na faculdade, na UEA. Meu filho fez turismo na UEA e eu falo, os professores dele não sabem até essa parte do que eu sei. Porque quando nós se formamos pela Embratur, a Embratur, o conhecimento dela era muito mais abrangente. Ela te deixava realmente dentro da empresa, assim, trabalhar no turismo, ou qualquer área que fosse similar ao turismo. Porque, queira ou não queira, a hotelaria, restaurante, tudo ela engloba o turismo. Então, tive o prazer de me formar. Passei, acho que, mais de 2 anos estudando, fazendo esse curso, quando eu me formei. Tanto que, depois que eu me formei, eu fui embora de Manaus, fui para Porto Velho, e lá eu fui ser supervisor operacional da Rede Vila Rica, uma rede da Bahia. Porto Velho, né? Fui até Porto Velho, da Rede Vila Rica, onde eu, para mim ser empregado, eu acho que eu passei quase 2 meses para ser efetivado no emprego. Porque o pessoal não sabia onde me colocar, porque um dizia assim, Fábio, se eu for te colocar, está no meu lugar, que é o gerente administrativo. Aí a outra vaga era o gerente financeiro ou no gerente geral. Hotel, a recepção, eu falei, não, eu fico aí na recepção, também conheço. Controladoria, também conheço. Mas ninguém conseguia me empregar, porque o gerente geral sabia menos do que eu. Aí ficaram jogando uma bola de neve, aí até esperou um diretor chegar para conversar comigo, já estava com 1 mês e pouco lá. Aí foi quando o diretor chegou e foi conversar comigo. Passei mais ou menos 2 horas com ele conversando, e ele falou assim, olha, Fábio, infelizmente eu não tenho como te empregar, porque se for te empregar, eu vou tirar o gerente geral daqui. E ele já veio de outro hotel. E se eu for te colocar também na parte da controladoria, eu estou tirando um cara que eu trouxe de Belém. Fica complicado. Mas vamos esperar o doutor Luiz chegar, né, que é o dono da rede da empresa, que vai conversar contigo. E isso eu passei quase um mês. Quase um mês lá dentro trabalhando. E eu trabalhava mesmo, cutucava tudo. Aí foi quando ele chegou, sentou comigo, aí esse dia nós começamos uma reunião mais ou menos 5 da tarde, fomos terminar 10 da noite. Daí ele falou, a partir de hoje tu é meu gerente operacional, supervisor operacional. Só quem pode dar tua conta sou eu. Pode mandar em tudo que você quiser aqui. Aí foi legal, eu trabalhei com ele mais 1 ano, depois fiquei, enjoei de que vou embora. Aí voltei para Manaus. Isso já em 86. 86, também 86. Aí foi quando eu realmente, assim, comecei a dizer, sabe de uma coisa, eu vou largar a hotelaria de lado e vou começar a pensar em turismo. Foi quando eu tenho um amigo, né, que eu não esqueço dele, nunca já viajou, mas foi um cara que eu conheci muito bem, o Silva Rodrigues, quando ele me chamou, Fábio, não quer trabalhar no turismo comigo? Nós vamos falar sobre o Silva Rodrigues. Antes de você falar sobre ele, aí diga como é que você conheceu o Silva Rodrigues? Como é que chegou esse momento de chegar assim, Fábio, você quer trabalhar comigo? Teve um contato antes, né? Para mim conhecer o Silva Rodrigues, antes de eu viajar, eu tinha conhecido o Silva no Anacácia. Ele era recepcionista do Anacácia. Então vamos aproveitar e fazer esse Brandãocast em homenagem ao Silva Rodrigues, que a gente vai contar muito. Quem o pessoal novo aí não sabe quem é Silva Rodrigues, deixou um grande legado do turismo aí. Também daqui a pouco a gente vai falar, mas você encontrou ele em que ano? No Anacácia como recepcionista, Silva Rodrigues? Silva Rodrigues, foi logo depois que eu saí, foi antes de eu ir para o Mônaco, quando eu saí do banco. Que eu conheci o Silva Rodrigues, estava terminando de se formado em letras, né? Do Rava. Falava muito bem, o cara realmente ele era catedrático. E quando eu voltei aí foi que eu fiz uma amizade gostosa, e quando eu voltei para Manaus, foi quando ele me encontrou e perguntou se eu não queria, porque ele também ia se envolver com turismo. Ele está abrindo uma agência de turismo e ele gostaria muito que eu participasse com ele. Qual era o meu conhecimento de turismo? Aí eu fui explicar para ele e comecei a trabalhar. Foi quando eu conheci, acho que hoje em dia, toda a caixa de turismo, todo mundo que trabalha no turismo hoje em dia... A agência dele já era Exótica Amazon? Já estava começando a Exótica Amazon. Tanto que eu vi há poucos dias
uma entrevista sua aqui do Vilmar, e ele falando do Elmo, falando do Cássio. Sim, também são meninos que começaram lá atrás com o verdade. Silva. E em breve, eu já falei em contato com o Elmo, em breve, pessoal, você que nos acompanha e está gostando desse quadro do Brandão Cast em trazer as personagens de turismo, o pessoal que tem a história de turismo, que eles viram a mudança do turismo da Amazônia. O Elmo, estamos confirmando a data ainda com o Elmo vai estar aqui ao meu lado, a gente batendo esse papo aqui para entregar um conteúdo para você aí que nos acompanha e para você que está entrando no turismo, ver a responsabilidade que tem, o que você vai encarar, enfrentar no turismo, que é algo também prazeroso, né, que está no turismo. E aí, quando você chegou na Exótica Amazon Tour, estava lá os meninos Elmo... Não, quando eu cheguei na Exótica Amazon, não tava o Silva, né? Tinha uma outra equipe. Foi a primeira agência assim, que eu trabalhei de turismo assim, afetivo mesmo. E tanto que lá, eu até brincava que lá, em vez de ser uma agência, era um supermercado. Porque qualquer excursão que saía de lá, ele não precisava de supermercado fazer compra. A compra já estava dentro da empresa, tinha um departamento só para as compras. Olha, eu vou dar um abraço pro pessoal da Iguana Turismo que está acompanhando a gente. Só um minutinho que tem um comentário aqui. O estagiário avisa que ele vendeu excursão por Francisco Orellana. Foi isso mesmo? Você vendeu? Isso aí. Manda um abraço pro pessoal da Iguana que está te assistindo aí. Opa, pessoal da Iguana, olha, parabéns, viu? Assiste aí que tem mais história para ser contada. Vamos chegar lá, tá? Obrigado pela audiência, vai compartilhando, dando like. Você que está assistindo agora pelo Facebook. E você no canal aí, não se esquece aqui embaixo de se inscrever, dar essa força comigo aqui do Marcelo Brandão. Nosso trabalho. Eles brincam, eles têm essa brincadeira comigo, dizer que eu vendi a excursão para Francisco Orellana, porque eu vim do início do turismo, primórdio do turismo. O turismo realmente aqui no Amazonas para ver o não Elmo existia. Menino, né? Você viu o Elmo Menino, então... Então, assim, o turismo ele não existia aqui praticamente. Era uma coisa assim, quem mexia com turismo morria de ganhar dinheiro porque o pessoal vinha para cá e não tinha o que fazer. Quem se envolveu no turismo para ir fazer hotel de selva, que não era nem hotel de selva, antigamente era acampamento na selva. Quem se envolveu nisso, se envolveu em barco, então ganhou dinheiro. E eu vim dessa época, eu sou dessa época que onde o turismo nasceu de verdade. Quando eu vi, conheci cada pedacinho de turismo sendo desenvolvido. Aí eles têm essa brincadeira que eu vendi para Francisco Orellana. Mas eu acho interessante, porque é bom, porque os novos que estão entrando agora no turismo, eles precisam de conhecimento, eles precisam se basear em alguém. E poucos do nossa época ainda estão vivos, né? Tem poucos mesmo. Acho que ainda está vivo da época o Jerry, eu. Deixa eu ver um outro que seja. Nonato. O Nonato. Também, né, Nonato? Nonato deve trazer aqui um dia para ele conversar também. Então, assim, o Carlos Português chegou depois, já o Carlos já chegou na época que realmente o turismo já estava começando a se desenvolver melhor. Então. E falando assim, da equipe, tu lembras da equipe quando você chegou na Exótica Amazon? Quem era a equipe? Cara, a equipe da Exótica era Amazon o Silva na que época, mais? porque tinha outro rapaz que ele era maranhense, inclusive, que ele foi morar em Portugal, depois foi para a Holanda e voltou, foi trabalhar com o Silva. Aí tinha umas outras meninas que trabalhavam lá, depois veio Jennifer. Acho que quase todo o pessoal que trabalha no turismo, com exceção, se eu não me engano, do Euler Ribeiro, quase todos trabalharam na Exótica Amazon com o Silva. O turismo, na verdade, se todo mundo hoje em dia tem um pouco de conhecimento de turismo, nasceu dentro da Exótica. Guias também, várias pessoas Silva, são guias, né? Com Silva Rodrigues. Por isso, lendo o comentário de Olímpio Carneiro, obrigado, Olímpio Carneiro, pela audiência aí, ele está dizendo aqui, Silva Rodrigues, uma lenda no turismo da Amazônia, obrigado pelo comentário. Isso é verdade, viu? O Silva é uma lenda mesmo, foi ele que conseguiu alavancar o turismo, e tivemos muita briga, inclusive, com a Secretaria de Turismo por causa disso, porque... Por incrível que pareça, o Secretaria de Turismo aqui no Amazonas, ele não apoiava pequenas empresas, ele só apoiava as grandes empresas. E as grandes empresas não estavam nem aí para as pequenas e nem ligavam para o turismo. E o dinheiro que entrava na cidade das grandes empresas não ficava aqui no Amazonas. E o dinheiro das pequenas empresas ficavam todo aqui. Era assim, uma forma como você trazer recursos. Eu lembro que depois, vamos chegar no Ariaú, mas foi uma outra empresa que o dinheiro não ficava em Manaus. Então, quando a Secretaria de Turismo não ligava para pequenas empresas, para dar apoio, para desenvolvimento, para investimento, e quem trabalhava no turismo tinha que se virar mesmo, tinha que ter, tá com a brincadeira, ter sangue no olho e vontade de trabalhar, tinha que amar o turismo. E foi isso que fez o Silva Rodrigues se tornar uma lenda, porque ele amava no que fazia. Tanto é que ele, quando me chamou, depois de um tempo trabalhando com ele, ele falou, Fábio, estamos perdendo mercado lá para fora.
Tu não queres viajar para o Rio de Janeiro, cada amigo meu, não quer ir para lá, passar os meses lá para desenvolver o turismo lá, em nome da Exótica Amazônia? Eu estou dentro. E eu fui lá, passei, se eu não me engano, foi um bom tempo lá, viu? Que ano foi que você aceitou essa proposta do Silva? Isso já foi 88 para 89, por aí. Foi quando eu resolvi, fui para o Rio de Janeiro, as grandes empresas que tinha lá, a gente tinha que brigar diretamente com, não sei se você lembra, acho que já ouviu falar do finado Almeida, que trabalhava no turismo, que ele era muito forte, tinha Amazon Drive, era Amazon Drive. Eu consegui trazer a Meliá Turismo para a Exótica Amazon. A Meliá é uma das maiores empresas da Espanha. E ele trabalhava tanto na Espanha como trabalhava em Itália. A Meliá Turismo era uma empresa fantástica. E eu consegui trazer eles para cá. Porque eles falavam, olha, o Amazonas a gente não tem nada para ir para lá. Ninguém tem uma estrutura para trazer o turismo para cá. Como é que eu vou levar turista para Manaus se ninguém tem estrutura? E o porte dela, ele trabalhava como se tivesse uma estrutura formada para atendê-los desde o aeroporto até você fazer os passeios e devolvê-los. Era muito bom. Interessante. Eu queria que você falasse também, aproveitando que você está falando desse tema aí, o que a Exótica Amazon naquela época vendia de passeio? Que hoje talvez você pode dizer assim, não vende mais ou aprimorou nos dias atuais? Não, a Exótica Amazon, o forte dela era trabalhar de passeio de barco. Tá, o passeio de barco feito do Rio Negro, né, que a gente fazia até porque quando as águas sempre entrou no roteiro. Mas a gente trabalhava até na Terra Preta. Saía de quando as águas até a Terra Preta, dependendo de quantos dias, 4, 5 dias, do Rio Negro. Fazia o percurso do barco, né? Isso. Não existia nessa época nenhum trabalho que acontecesse para o lado sul. Porque onde hoje em dia está Mamuri, onde em dia está Jumalói, onde está o Lago do Juma, onde a nossa empresa tem uma pousada. Essa época não existia para lá. Essa época para lá, que eu lembro que começou a fazer isso aí foi o Cássio e o Elmo. Eles tinham uma casinha lá, um cantinho lá, e isso, assim, bem arcaico, mas ele levava os turistas para lá e dava certo, porque lá a riqueza da fauna é muito grande. Enquanto no Rio Negro a nossa riqueza é flora. A fauna é muito pouca, a água é muito ácida. Então tanto que não tem mosquito, né? Então os animais não proliferam lá também, os animais não gostam por causa da acidez da água. E quando você quando pega a influência do Rio Amazonas, você já tem uma fauna fantástica, porque os animais, eles se proliferam. Também tem mosquito bastante, né? Mas uma coisa compensa a outra. Então o Silva chegou a um ponto que assim, todos os barcos e canoa que existia, que eles chamavam naquela época canoão, que eram umas canoas com um toldo, inclusive eu não esqueço do comandante Barata. Depois que hoje em dia o esposo da dona Meire, ele já faleceu, e todos os barcos eram alugados para a Exótica Amazon. Qualquer agência de turismo que quisesse fazer passeio de barco ou de canoa tinha que pedir autorização do Silva, porque o pessoal preferia alugar para ele porque era certo. Todo dia o Silva despachava uma faixa de 3 a 4 barcos, fora as canoas que era de imediato, que quando os barcos não estavam, que você tinha que mandar as canoas, o canoão, que era que quebrava o galho quando faltava era o subexcelente da história do turismo. Então todo mundo que trabalhava no turismo, que queria alugar um barco, tinha que procurar o Silva, porque os barcos já eram tudo contratados por ele. Então todo mundo aluga para o Silva porque é certo. Ele sabe que tem clientela. Se o outro vem me pedir, ninguém sabe se tem clientela, então a gente vai ficar na mão. Então todo mundo trabalhava com ele. É por isso que ele é uma lenda mesmo do turismo. Pois é, nessa minha viagem para lá, quando eu retornei do Rio, né, eu já tinha trazido a empresa para cá, foi que aí depois nós fomos conversar, eu já queria seguir outros caminhos também, né, que eu já achava que o que eu tinha que fazer pela Exótica eu já tinha feito, que foi fazer a Exótica crescer. Só que isso depois que eu saí, ele já começou a perder a linha, começou a quebrar e acabou parando de vez o Exótica Amazon. Mas tem muita história gostosa ali para contar, viu? Conta uma história sua com o Silva, porque vocês se tornaram amigos, né? Não era só trabalhar com ele. Conta pro pessoal que vocês eram amigos. O Silva ficou tão meu amigo, era tão amigo pessoal, que eu vou contar uma coisa para vocês que poucas pessoas sabem.
Eu lembro que teve uma época que eu tinha uns apartamentos, e eu tinha um apartamento no Parque do Rio 2, ali no V8, uma área nobre. Só que ali, assim, você tinha que ter carro para se locomover. E eu lembro que nessa época eu fazia relações públicas para o Imperial Hotel do Chão. Eu trabalhava na área industrial. Isso andava empalitosado, todo empacotado. E eu tive uma desavença lá no Parque do Rio 2 com uma pessoa que eu achei que, para mim, assim, particularmente, eu achei muito ignorante, eu não gostei. E eu digo, bem, para mim não ter atrito, para mim não vir depois me dispor com alguém aqui dentro, porque eu morava no condomínio e atrás tinha umas casas. Eu, conversando com o Silva, eu falei, Silva, tu tens R$1 no bolso? Porque naquela época o cruzeiro, ele falou, tenho, então me dá aí. Ele me deu R$1, botei no bolso, peguei a chave, meu apartamento é teu. Porque eu tinha mais 3 apartamentos, que era lá no Vale do Sol, ali em Petrópolis. E eu dei o apartamento pro Silva. Ele ficou, pô, tá brincando. Eu falei, não, pô, não é meu amigo? Não, pronto, a chave é tua. Eu não sou todo dono de graça para ti, porque, pô, eu paguei para mim vir para cá, né? Então, mas R$1 quebra o galho. E eu dei o apartamento para ele. R$1. Resultado, 3 meses depois ele mobiliou o apartamento e vendeu. Aí eu fiquei com raiva dele. Eu falei, pô, assim, eu dei para ti, pô, não dei para ti fazer dinheiro. Só depois que ele vendeu o apartamento. E tinha a família dele, que eu conhecia a esposa, filho, né? E as filhas dele. E eu dei para ele, inclusive acho que o Hudson, que é o irmão dele, talvez o Hudson não era criança, não consigo lembrar dessa história. Agora que eu é dei. grande, vamos trazer o Hudson também aqui. Que é um dos guias também, bom guia, por sinal. E eu disse, poxa, era para você, para morar com a tua família, porque eu já tinha mais 2. Eu estava vendendo um para o diretor da crise, mas eu tinha mais 2 apartamentos. Então não tinha precisão de ficar com aquele lá e eu me dispor. Aí ele foi, mobiliou o apartamento e vendeu imobiliado. Eu achei graça, depois eu fiquei me chateei, mas depois passou, a gente virou amigo outra vez, a gente sempre se gostou, a gente estava sempre se conversando, sempre presente. Gostava quando ele fazia a live dele, explicando o Amazonas, falando do Amazonas, tentou ser político, não deu certo. O político foi em 90? Foi em 90, tanto que a gente tinha uma brincadeira com ele. Agora, pode falar. Eu acho que ele tinha uma brincadeira que Silva 90, só... vai ver isso aí. Só fica quem aguenta. Uma coisa assim, mais ou menos assim. 90 naquela época, né? Que ele tentou se candidatou. Mas ele viu que também não era linha para ele, não. Ele era muito bom para criticar os políticos, mas para ser político não era, não. Mas ele foi legal, ele tinha um bom conhecimento, por ele ser catedrático, né, que ser formado em letras, ele tinha uma oratória fantástica, muito boa. Correto. Tanto é que quem deu corda para ele se tornar candidato, vereador, foi o Gilberto Mestrinho, que chamou ele e falou, que ouviu algumas lives dele, e falou que ele era um potencial candidato a ser, na época, se não me engano, vereador aqui em Manaus. Então, todas as historiazinhas assim, pequenas de amigos nossos, né, que o Silva acho que 80% das pessoas que trabalham no turismo conheceram o Silva. Inclusive, olha, hoje em dia eu trabalho na Iguana, eu trabalho com o Wilson Castro, o Castro Neto, mas o pai dele também tinha história com o Silva. Com o Silva, né? Que é o Wilson Castro. Isso. Tá, e depois veio o Wilson Castro, veio o Carlos, eu chamo de Carlos Português, que é o Ramiro. Também todo mundo teve aquele engajamento com o Silva. Beleza. Tem muitos aqui também que o pessoal está no turismo, que antigamente ia fazer, era cambista, trocava dólar para ele. Tudo mundo. É uma coisa bem fantástica mesmo. Bacana, é o Silva Rodrigues. Daqui a pouco vamos entrar no tema já do Ariaú. Quero só aqui registrar a participação de você que está acompanhando a gravação ao vivo pelo Facebook Olímpio Carneiro. Um abraço para o Olímpio Carneiro, a Iguana Turismo também acompanhando, Sardes Ramos, um abraço, Sardes, muito obrigado aí pelo apoio e pelo carinho da audiência. A Alice Amaro também acompanhando a gente, obrigado, compartilha. E você que está nos acompanhando pelo canal Coach Marcelo Brandão, eu sou Marcelo Brandão, não esquece de se inscrever, se estão inscritos aqui no canal, vai no playlist, tem mais de 25 aí Brandãocast com muitos convidados para você acompanhar as histórias do turismo daqui da Amazônia. E hoje estou recebendo o Fábio Almeida, que tem umas histórias aqui, ó, contando para a gente um pouquinho das muitas histórias, já que, segundo o pessoal da Iguana que está nos acompanhando, ele já vendeu excursão até para Francisco Orellano. Olha aí, pessoal. Agora, conta para a gente como é que foi o surgimento do Ariaú, como foi o impacto para o turismo, né, do Ariaú,
que eu sei que muita gente quando vem aqui das antigas fala que tem uma história com Areúna, foi uma escola, foi algo de aprendizado. O que foi na sua vida participar do Areúna? O que você viu? Gozado, né? O Areúna, eu lembro que quando eu tinha feito uma viagem, eu tinha trabalhado com o Rita, eu já tinha largado, voltado, e eu lembro que quando eu voltei, na época eu estava voltando, eu tinha até na Bolívia, e quando eu voltei, o Rita soube que eu estava em Manaus e me chamou para conversar com ele lá na casa dele, lá no Adrianópolis. Aí eu não sabia o que era. Inclusive, quem me deu essa informação que ele quer falar comigo, não lembro. Era alguém do doutor Rita. Falou, olha, o doutor Rita está te procurando. Ah, foi o Águila. O doutor Rita está te procurando. E eu não sabia o que era. Aí eu fui lá com ele. Cheguei lá, né, com o doutor Rita, e ele foi bem claro comigo. Fábio, eu estou te chamando porque eu tenho um projeto, eu estou construindo, estou terminando de construir um hotel de selva, que foi um projeto de um alemão, que é amigo dele, que esteve aqui e que deu a ideia dele fazer o hotel na Copa das Árvores. Aquilo dali foi de um projeto alemão, não foi um projeto amazônico, mas veio da Alemanha para cá, e ele deu, assim, incentivou o Rita Bernardino para o Rita fazer o hotel de selva. E ele falou, Fábio, eu não confio em ninguém de imediato para me botar para dirigir o hotel de selva. E eu queria que você fosse meu gerente de lá, você fosse administrar o hotel de selva. Eu falei, doutor Rita, é interessante, né? Mas vamos falar de valores, porque o doutor Rita é horrível, tá? Em termos de pagamento, mano, gostava de pagar pouco e mal. E ele falou, não, a proposta que eu tenho para te fazer é o seguinte, como se fosse agora o salário de R$5.000, e eu te dou 2% da renda do hotel, e o bar do hotel é seu. Só tem um porém, tu tem que morar lá. Só vai poder voltar a Manaus, aqui em Manaus, de 15 em 15 dias. Eu, de imediato, a proposta era boa, né? Falei, tudo bem para mim, tá de boa, eu vou. Só que eu lembro muito bem como fosse uma quarta-feira, que seria como mais ou menos 20 a 30 dias, mais ou menos, depois ia inaugurar o Areúna. E eu fiquei pensando que eu estava com um filho pequeno, né? Eu tinha 2 filhos pequenos, que é o Michele, que agora está trabalhando com a Iguana também, e o Roger, o Antônio Roger. Inclusive, meu médico, que era pediatra dos meus filhos, era o filho do Rita. Então, um médico pediatra que morava no Rio, e quando ele estava aqui, ele que era o médico dos meus filhos. E aí eu fui lá com ele, eu me lembro bem, foi numa terça-feira, eu cheguei com o doutor Rita, falei, doutor Rita, eu vim conversar com o senhor porque está muito em cima já, vai inaugurar o hotel, e eu não vou poder ir, porque meus filhos estão pequenos, inclusive seu filho, o senhor sabe muito bem seu filho aqui é médico do meu filho, e eu não tenho como ir para lá com eles. E eu não vou deixar a esposa aqui, a Fátima com os 2 aqui, e ficar para lá 15 dias, porque como é que ela vai cuidar de 2 crianças se eu estar presente? Então ficava complicado. E eu fui obrigado a abrir mão, por questão dos filhos, a abrir mão de ser o primeiro gerente do Ariel Tower. E tem uma coisa que não é que me arrependa, mas depois eu fiquei, poxa vida, como é que aconteceu tão rápido? E eu lembro que 3 meses depois, que eu não tinha, inclusive indiquei a pessoa para ser gerente lá, que foi o Antônio, indiquei outro rapaz que ficasse no meu lugar, que tinha trabalhado comigo lá no Mônaco. Eu falei, olha, é um bom rapaz, ele pode me substituir. Ele não tem o mesmo conhecimento, mas também sabe trabalhar. E ele aceitou a minha sugestão, inclusive o rapaz foi o primeiro gerente de lá. Depois que veio Lima, veio os outros. Tânia, inclusive a Tânia também é muito minha amiga. Se um dia eu encontrá-la, vale a pena, é uma pessoa fantástica. Aí, com 3 meses depois, foi o Ariel Tower explode. Você tinha essa ideia, a noção que ia explodir? O mesmo doutor Rita tinha essa ideia? Era só um projeto de montar um hotel de selva, não tinha, ninguém tinha essa ideia que o hotel ia se tornar o que se tornou, a 8ª maravilha do mundo. O hotel feito na Copa das Árvores, e como acho que o Vilmar teve aqui uma outra vez, que só tinha uma torre, né, 40 apartamentos. Um pouquinho da experiência dele. Com 40 apartamentos, ele tem uma casa, até hoje a casinha está lá ainda, que era a casa do gerente, tinha até uma antena parabólica lá, onde é que eu ia ficar. Depois ele fez mais para os... Ficou do gerente, fez outra para os guias ficarem dormindo. O Rita era horrível, não tratava bem os funcionários, não. E eu, quando 3 meses depois, eu falei, olha, eu vou ser sincero, se eu tivesse ficado no Areúna, não precisava muito tempo, não,
3, mais um mês, ele com certeza ele ia quebrar o contrato comigo. Depois que ele explodiu, se ele aguentasse um mês, ele ia quebrar. Porque 2% da renda do Ariaú era meu. Isso era assinado. Tinha documento assinando que 2% era meu. O bar do Hotel Ariaú era meu, para eu, como é que se diz, desenvolver, cuidar para me vender e tal, era meu. É certo, eu vou botar Então, a bebida, era sua, tudo a responsabilidade era minha. Quer dizer, lucro, tudo era meu. Correto. E eu tenho certeza que o Rita não ia aguentar 2 meses, ele não ia deixar passar pelo menos um mês mais com essa proposta. Porque quem se imaginava de um hotel que, vamos botar agora, como agora, não estou questão de valores antigamente, não consigo me lembrar bem, que se desse por mês um lucro hoje, né? de 50 mil reais, eu fosse ganhar 2%, né? Teria mais 5, né? Mais 10, né? Agora, tu imagina que isso baseado na época que a gente imaginou que fosse dar. E quando tu olhar assim, no mês dá 1 milhão de lucro, Dinheiro. é coisa muito fora do normal, é fora da curva. Foi o que aconteceu quando fui para lá, o Jacques Cousteau também esteve lá, quando veio o Jack Villeneuve, veio o chanceler da Alemanha, né? Agora não consigo me recordar o nome dele, quando veio o Príncipe Charles, quer dizer, ficou um negócio assim, numa proporção tão grande, que até o Rita, Interessante que ele conseguia atrair os famosos. O que você acha, na tua opinião, que fazia com que esse famoso fosse no meio do mato, acreditar num projeto no meio da floresta? É um hotel na selva, eles iam, os famosos iam lá. Essa aí eu também sei. O Rita viajou muito, e este alemão que deu o projeto para ele, foi o que mais se empenhou em divulgar. Tanto que o primeiro-ministro da Alemanha foi um dos primeiros a estar lá. Porque ele deu o projeto, mandou fazer a construção, e quando estava pronto, e quando estava construindo, ele, tanto Rita quanto ele estavam viajando e divulgando o hotel, antes do hotel estar pronto. Já existia uma divulgação do hotel. Como Rita tinha muito dinheiro, por incrível que pareça, eu sou das poucas pessoas que eu sei quanto Rita tinha na época, porque eu fui auditor dele e fiz auditoria na conta dele, então eu sabia mais ou menos o que o Rita tinha. E como o Rita tinha muito dinheiro, ele investiu muito em divulgação. Ele usou muitas feiras internacionais para divulgar o Ariel Tower. Foi aonde também a Secretaria do Amazonas também deu apoio, mas era muito pequeno o apoio da Secretaria do Amazonas. O apoio maior dele mesmo veio do alemão, que foi o projetista, que deu a ideia, e ele usava as feiras internacionais para divulgar. Quando o hotel ficou pronto, que concluiu, que disse que estava funcionando, foi questão assim do primeiro ter coragem de vir. O primeiro que veio arrastou todos, porque era um turismo pequeno, a agência de turismo que o Rita na verdade nem tinha, era Rio Amazonas, sou enganado, mas não sabe, o pessoal que trabalhava lá dentro não sabia nem o que era turismo, não havia ninguém lá que dissesse assim, não, como o Gerry sabe, o Henrique sabe, eles não tinham conhecimento do turismo, então eles não tinham como divulgar ou vender o Ariel. Então o Ariel foi vendido tudo lá fora por pessoas que, assim, o Rita investiu nas feiras internacionais. Nas empresas, ele começou a captar empresas lá fora para ela vender o Ariel Tower. Tanto que ele tinha uma parceria, mais ou menos, se eu não estou enganado agora, com umas 100 empresas trabalhando exclusivamente para o Ariel Tower. Verdade. Aí foi quando realmente o Ariel cresceu. Por exemplo, foi 3 meses depois dele pronto, o Ariel explodiu. Isso já... Foi 86, ele já é 86 o Ariel? Não. De que ano foi o Ariel? Foi mais ou menos que depois disso aí foi que eu vim trabalhar com o Silva. Foi mais da época mesmo. Na época de Silva e... foi antes do Silva, o Ariel Tower era antes do Silva, foi na época mesmo, acho que 86, 87, foi por aí, 86. E aí veio, que o Vilmar falou também, obrigado pela sua audiência, acompanhar a gente, estou vendo que você assistiu tudo do Vilmar, o último, né? O nosso último Brandãocast. Se você não está assistindo pelo canal, vai no playlist, você vai ver lá o último Brandãocast com o Vilmar. Você vai poder assistir a entrevista que a gente bateu um papo aqui com ele. E ele falou sobre... Fala pra gente um pouco, teve alguma experiência do filme Anaconda, que também acho que ajudou muito a estourar o Ariel, ser famoso. Não. O Anaconda, na verdade, o primeiro, acho que até como o Vilmar falou, teve uns entraves,
Tanto o segundo não foi feito aqui. Mas eu acho que o que mais ajudou, tem um filme chamado Tainá. Teve o Tainá 1 e o Tainá 2. Esses daí sim, eles deram uma audiência maior para o Ariel Tauer, mais do que o próprio Anaconda. Uhum. O pessoal pouco se lembra, né, do Tainá, né? Eu tenho fotos Acho que com a Tainá. foi agora, mais recente eu também, tenho né? eu tenho até uma foto eu com o Nonato, lá tirada do Tropical Hotel. E ela deu porque, ela foi mais baseado lá. Correto. A filmagem foi mais baseado no Ariel Tauer do que o próprio Anaconda. Então, o Anaconda deu uma visibilidade, mas teve alguns entraves, mas eu acho que o Tainá, no dia que eu vi matar falando, eu falei, esqueceu do Tainá, que teve o Tainá 1 e o Tainá 2. E o Tainá 1 deu assim, uma visibilidade muito grande para o Ariel. Mas o Ariel já não estava mais, assim, não é que ele precisasse desse tipo de visualização, porque ele já tinha uma visualização muito grande. O Ariel Tauer, ele como diz o Vilmar, se fosse vender todas aquelas placas que tinha lá de famosos, o cara podia fechar o hotel e ficar rico de novo. Correto, isso mesmo. Porque era muita gente famosa, muita. Não foi poucas pessoas famosas para lá. Tem uma maga, assim, se você for lembrar de um por um, né, é muita gente. Então, o Ariaú, o caso do Anaconda foi bom, mas não foi o primordial para a divulgação. Que a divulgação mesmo ela era feita no exterior. Era feito na França. Uma pessoa também que ajudou muito lá, que ninguém lembra, foi o Jacques Cousteau, que se hospedou aqui no Hotel Mônaco, e foi uma das pessoas que também divulgou bastante. Quer dizer, então teve muitas... Há versões que as pessoas falam que uma das ideias do Ariaú foi do Jacques Cousteau quando estava no Mônaco, e ele conversa com o Dr. Rita, e ele disse, constrói um alojamento na floresta que fica mais fácil fazer as expedições e voltar. Isso é verdade, mas assim, o projeto mesmo não foi do Jacques Cousteau, o projeto foi do alemão, inclusive eu não estou me recordando o nome dele agora, eu estava conversando, tentando lembrar, mas não estou recordando. O Jacques Cousteau, ele tinha ideia de que se tivesse um acampamento na selva, como ele estava fazendo aquele trabalho de pesquisa dos botos cor-de-rosa, correto, ele teria um apoio maior que veio dele ir para lá e retornar para Manaus e ficar fazendo este vai e vem. Se ele tivesse um acampamento na floresta, e a ideia foi ali pelo Boiaçu, né, que é a boca da Cajatuba, se tivesse alguma coisa por lá que ele pudesse ficar hospedado, não ter que ficar em barco, ele teria tido mais facilidade de ter contatos com os botos cor-de-rosa. Então foi uma ideia assim que ele falava com o Rita, inclusive eu várias vezes participei de conversações deles, que seria interessante ter. Mas o Rita ele não tinha noção do que seria ter hotel de selva. Ele não tinha noção do que é montar algo para o turismo. E daí o Rita não tinha nenhum pingo de conhecimento. Que se ele tivesse conversado isso com o Henrique, que é um alemão também, tivesse conversado com o Henrique, talvez o Henrique tivesse desenvolvido isso mais rápido do que foi. Aí foi quando veio a ideia do alemão lá no hotel, do Mônaco mesmo, conversando com ele na viagem dele, por que não montava um hotel dentro das copas das árvores. Foi quando ele comprou a ideia e construiu. Construiu, né? Comecei lá também minha trajetória no turismo em 2002, cheguei em 2002 lá no Hotel Ariaú, e também não esperava o que eu ia ver, o que eu ia aprender, como eu ia também me apaixonar pelo turismo, porque ali eu lembro que o Ariaú me fez apaixonar pelo turismo, porque eu entrei no turismo porque eu precisava de um emprego, na verdade. Que em breve eu vou estar gravando com vocês uma live falando sobre a minha chegada no Ariaú, para contar um pouco da minha passagem lá no Ariaú, para meus inscritos, quem está no canal pede muito, a gente vai gravar. E aí acabei até hoje também estou no turismo, estou numa agência de turismo também. Mas assim, o Ariaú ele foi escola para muitos guias, porque antes o pessoal, poucas pessoas eram formadas em turismo aqui, não tinha guia. Como o próprio Vilmar falou, não tinha guia, os guias foram tudo assim, entrando na brincadeira feito nas coxas, foram aprendiam o idioma e foram aprendendo a desenvolver, tinha 1, 2, 3 que iam para lá, e o Rito convidou muita gente para ir para lá trabalhar no turismo, e com isso ele virou uma escola para os guias. E quando o Ariel entrou também, ele ajudou muito a comunidade, depois prejudicou muito também. Quando ele começou, ele deu espaço para os ribeirinhos, para você fazer artesania, para você vender os seus produtos.
Claro que se o produto do Ribeirinho custava R$ 20, o Rita revendia por 1.000. Depois uma talha. Pouca diferença, né? Uma talha, quase uma talha feita pelo caboclo lá, que ele talhava e tal. E dizia, doutor Rita, me dê R$ 50. Ele dava. Mas quando ele botava para vender, não era 50, era 10 vezes mais. Quer dizer, R$ 500. Isso era o mínimo, estou falando de valores mínimos, tá? Porque por Rita ele não tinha, assim, apreço por pena de ninguém de valores. Se ele olhasse para mim e falasse assim, olha, teu celular, eu vou dar R$ 100 para ti. E eu vendesse, e ele chegasse lá na frente e falasse, o celular custa 10.000, eu só vendo por 10, se tu quiser. Entendeu? Então ele era assim, ele não dava valor pelo teu trabalho, ele dava valor pelo que ele queria. Isso aí eu posso dizer de cadeira, que passei muitos anos com ele. Entendi. Então o Ariaú se tornou uma escola mesmo para todo mundo, não só para os guias, tá? Teve muita gente que hoje em dia se tornou empresário vindo lá do Rita, aprendendo com Rita, aprendendo como fazer o turismo acontecer. Pra você ter ideia, acho que vocês conhecem o Moacir Forte, que hoje em dia é muito forte, mas foi um dos primeiros que eu vi trabalhando com turismo assim. Na época, acho que até um pouquinho antes do Silva, só que ele era direcionado para uma outra área exclusivamente para eles, ele não abriu para a cidade. O Moacir Forte, ele, quando começou com o barco, tanto é que ele tinha o barco dele, e quando o Rita apareceu, era um ponte para ele parar. Então ele só sabia fazer aquilo de barco. Daqui a pouco o Moacir Forte se tornou um alto empresário de turismo, tanto é que o filho dele veio trabalhar com ele, hoje em dia quem toma conta das empresas, eu acho que ainda toma ainda. Então, até o Moacir Forte também veio daquele círculo lá do Ariaú. Aí depois foi aparecendo outros hotéis de selva, como o Django Palace. Django Palace era de dois rapazes que a gente brincava, né, conhecido, era o Pedro e o... Como que é o dono aqui do Hotel do Largo? Do Pedro. Depois eu lembro o nome dele. E nós éramos relações públicas dos hotéis. Ele era relações públicas do Novo Hotel, os dois, e eu era do Imperial. Então ele vivia sempre se encontrando e brigando por causa de empresa, né, pro hotel. Mas brigando massa, né? Assim, a brincadeira que a gente era querendo mostrar que cada hotel nosso tinha algo a mais para dar. E eu sempre levei uma vantagem com eles, porque eu me expressava diretamente com a secretária, né? E eles se interessavam em falar com o gerente. Eu falava, mano, o gerente é bom, mas a secretária é melhor, porque ela é que marca com a diretoria todas as programações. Aí eu ia com as secretárias, né? E quando eles iam falar com o gerente, eu ia com a secretária, começava a explicar o hotel, o que a gente podia fazer, tal. Tanto é que eu fazia, quando fazia umas festas para a secretária aqui no Imperial. E com isso eu saía captando alguns clientes. Claro que o Imperial não se comparava com o Novo Hotel. E daqui a pouco, quando eu vi, os meninos estavam com o Django Palace. Eu desconfio, assim, não tenho certeza, foi uma ideia de americano que deram para ele, tá? Que tanto é que o hotel não foi construído aqui. O Django Palace, gente, quem não sabe, é um hotel flutuante, né? Hotel flutuante, que agora também vive na selva, mas é fantástico, eles perto do cassino. Se você olhar, agora já mudaram um pouco a estrutura dele, que foi vendido, mas a primeira estrutura dele era uma estrutura do cassino de Las Vegas. E era muito bonito, era diferente. Django Palace, o palácio na selva, né? Palácio da selva. E era uma réplica de um cassino lá de Las Vegas. Apartamentos altamente luxuosos, mas luxuosos mesmo, eu vou dizer, porque eu tive o prazer de entrar em quase todos lá. E como eu sou amigo, era amigo pessoal deles, né? E quando eu precisava, eu ia lá com eles, eles sempre me davam uma luz, eu ia escolher os apartamentos para os clientes que eu estava levando. Então, muito luxuoso. Então foi assim que o turismo vem nascendo, né? Devagarinho, porque depois do Ariel Tower, ainda tem um outro hotel de selva, que acho que você já deve ter escutado falar do Acajatuba. Sim, lá próximo também. E o Acajatuba era de um produtor de cinema, né? Era o do Zigmundo, se eu não estou enganado. Eu acho que o Terra Verde. É o Terra Verde, mas lá dentro do Acajatuba, ali, é Acajatuba ali, atrás do Acajatuba, que é o Terra Verde, dentro do Acajatuba. É do Zigmundo. É o Zigmundo. Cineasta, polonês, cineasta. Sim, conheci. Então, assim, essa época, tanto é que quando o Rita começou, ele era muito amigo, inclusive, quando o Rita começou a alugar o espaço do Ariaú,
O que é que ele tentava fazer? Ele tentava tirar os clientes e colocar no Terra Verde, lá para o Sigmundo. Mas não deu certo, viu? Mas o Rita ganhou dinheiro. Ele fez, estava falando só do filme, né? Mas teve o Django, depois teve o Big Brother Internacional, teve aluguel para os indianos, que também foi fechado, o espaço aéreo, para os chineses. Então, todos esses aluguéis, agora os aluguéis assim, de valores absurdos, tá? Não é que alugasse, vou passar o mês, vou pagar 100 mil reais, não. Era bilhões. Né? Era 5 milhões, o mínimo que ele alugava de espaço. Só que ele perdeu aquelas empresas, eu falei que ele tinha umas 100 empresas que trabalhavam para ele lá fora, elas começaram a não ter vaga mais no Ariel Tal. O Ariel está fechado. E ele tentava direcionar o pessoal para o Sigmundo. E não se comparava. Não deu certo. O que ele oferecia não dava. Não se comparava. Prefiro pegar aquele aluguel ali de continuar as parcerias com as operadoras. E as operadoras começaram a se desmembrar. Beleza. Aí indo para outros hotéis de céu. É muita história que você tem aí, Fábio. Agora conta pra gente dos dias atuais. Como você vê o turismo hoje em comparação a lá atrás? No sentido que hoje tem menos turista. E se hoje tem muita facilidade. Hoje se vende pela internet, pelo aparelho celular. Naquela época a dificuldade para vender era difícil, né? Como é que você compara hoje, você viveu o momento do passado? Eu estava até brincando que eu vi no turismo Telex. Quando o turismo começou, porque quando eu comecei a estar no turismo era por Telex. O cara passava mensagem de hoje para chegar 3 dias depois, mensagem que a gente vai fazer. Olha só. Aí depois do Telex veio o fax, né? Fax. Aí já era mais, não era online, mas era quase online praticamente. Ficou mais modernidade, vai melhorando. E hoje em dia não, né? Já mudamos para rede social, né? Hoje em dia celular, vira computador, virou tudo. Aí veio notebook. Inclusive a maioria das pessoas que estão nos vendo, com certeza é com aparelho de celular assistindo. Então teve uma mudança muito radical assim para o turismo isso aí. Porque antes era um turismo mais direto. Como ele era por Telex, poucas empresas tinham Telex. Algumas que tinham entravam em contato com a operadora de fora, avisando que estava com o cliente, querendo mandar para cá e tal. E mandava. Mas não tinha como você montar grupo. Eles lá montar 30, 40 pessoas para trazer, como fazem hoje em dia. E aí depois veio o fax. O fax já foi melhor, já começou a montar alguns grupinhos, já entrava, algumas empresas só que continha o número divulgado por fax, para as operadoras, né? Principalmente as operadoras internacionais, é que o turismo foi crescendo. O turismo hoje em dia ele está grande no Amazonas. Mas, infelizmente, assim, eu venho de uma época do turismo, lá do início mesmo do turismo, eu ainda acho que o turismo no Amazonas ele é amador, muito amador. Eu fui uma das pessoas que mais briguei pelo turismo aqui, claro que tem outros também que já lutaram, tiveram a mesma causa, porque eu achava que o turismo tinha que se profissionalizar. Para se profissionalizar o turismo, tinha que profissionalizar as empresas. As empresas de turismo, hotéis de selva, que trabalham com turismo, tinham que ser profissionais. Porque o turismo ele é uma gama de recursos muito grande. Ele é o 7º PIB do Brasil. Então, o turismo profissional, ele dá dinheiro. O turismo amador, ele prejudica o turismo. Porque alguém, quando vem para cá, ela tem essa perspectiva de vir para cá procurar uma empresa, que a empresa realize o sonho dela. Porque vir na Amazônia não é fácil, é caro. Se você analisar, se sair do Brasil para vir é caro, tu imagina sair do exterior para cá. Antigamente o Brasil era péssimo, né? Que você era 15 dias, ou era 21 dias ou 5 cidades, se não estou enganado. Então ainda tinha essa facilidade, agora não tem mais. Não existe mais Brasil Airpass para ter essa facilidade para o turismo internacional. E com isso as empresas de turismo elas não amadureceram. Elas são aquelas empresas, a maioria, estou falando de cadeira mesmo, tá? A maioria das empresas são beira de calçada. Elas não se profissionalizam. Elas não procuram uma linha de trabalho que engrandeça o turismo. O turismo ele é uma fonte de renda muito grande e turismo é para quem sabe trabalhar, é rico. O turismo não é para ninguém mendigar. O turismo é para a empresa chegar e falar, eu vou entregar isto para você e entregar. E cobrar proporcional. Não é você, como eu vejo várias coisas acontecendo aqui, você cobra um absurdo
de linha A e você entrega a linha C. Quer dizer, aí você estraga o turismo. As pessoas das empresas de turismo, que eu briguei muito, tentei, primeira vez foi fazer sem ser associação, fazer uma cooperativa. A ideia veio lá do Eduardo Peruano também, Euler, inclusive o Wilson Castro, o pai do Wilson Neto. Eu tinha a ideia de montar uma cooperativa. Mas aí cada empresa puxava a sardinha para o seu lado. E a ideia nunca se concretizava. Aí acabou. Aí depois outros amigos nossos também que já faleceram, como o Rafael, o Marco Dávila, até o próprio David, chegaram para mim e falaram: Fábio, porra, aquela ideia, vamos montar a cooperativa. E eu tive o prazer, o Wilson Castro deu apoio também, entrou na barca também, aceitou, só que nós chegamos à conclusão que cooperativa, ela tem interesse financeiro. Então vamos mudar de cooperativa para associação. A associação, ela não tem interesse por valores. Você tem uma associação de empresas que para divulgar, para você ter uma divulgação, ter uma força, quando quiser reivindicar alguma coisa perante os órgãos, né? Os órgãos governamentais, você tem uma associação que 3, 4 pessoas representam 50, 100 empresas. Então a ideia era esta, mas para fazer isso aí você tinha que se profissionalizar. Como é que eu vou juntar 4, 5 empresas de beira de calçada e vou brigar com a Secretaria de Turismo? Como é que eu vou pegar essas 4, 5 empresas e procurar o órgão governamental federal do Ministério do Turismo para me reivindicar alguma coisa? Não dá. Porque você tem que ter projetos, você tem que ter estrutura. Quando você tem estrutura, você pode reivindicar alguma coisa. Para isso tem que ter profissionalismo. Quantos hotéis de selva, acho que você também já conhece, aqui no Mamuri, no próprio, quem vai para o Juma, Ararinha, por ali, Três Bocas, né? Já fecharam. Vários, né? Muitos, acho que se for contar, dá bem. Eu, assim, por baixo, assim, olhando assim para alto, assim, acho que uns 10, né? Aí fecharam. Por quê? Não teve profissionalismo, não tinha estrutura. Não é só você abrir um hotel de selva que tu vai ganhar dinheiro com o turismo. Você tem que ter estrutura. Você tem que se profissionalizar naquilo que você está fazendo. Eu lá na empresa, até a gente brinca, né, que eu estava falando pouco para você, a Iguana, ela não vem discussão, ela realiza sonhos. Então, para ela realizar sonho, ela precisa de um quadro funcional muito bom. Ela tem que investir dentro do quadro funcional dela. Isso tanto na selva, lá no Jumalequim, como em toda a área, como está em Figueiredo, agora estamos entrando no Vairão. Então a gente tem que trabalhar em cima dos profissionais. Fazer os profissionais fazer as coisas que você cobra ele fazer com carinho, fazer por amor. Porque é muita responsabilidade a gente realizar sonhos. Realizar sonhos é uma coisa. É muito bonita a frase. A frase é fantástica. Para você fazer. Mas realizar de verdade é difícil. É difícil. Você vê uma empresa agora como a Iguana, você olha assim, pô, a empresa tem quase 100 mil pessoas seguindo ela. Isso não é normal para a empresa de turismo. Você vai ver uma empresa de turismo com 30 mil, 25 mil pessoas seguindo. Ela tem diretamente quase 100 mil, e indiretamente dá bem mais. E a Iguana tem quanto tempo de mercado já? A Iguana tem aproximadamente 25 anos. 25 anos já? Quase a minha idade, né? A Iguana tem uma história também bem interessante, viu? Ah, é? Vamos fechar com a história da Iguana. Conta aí pra gente. Porque assim, todo mundo só conhece a Iguana do Wilson Castro pra cá, né? Isso, eu, por exemplo, e acho que a maioria que tá todo mundo assistindo. Só conhece a Iguana Você vê como ele conhece antes, ó. Do Wilson Castro pra cá. A Iguana, na verdade, ela nasceu dentro da Amazon Explore. Lá do Barata, do Capitão Barata. Capitão Barata. Entendeu? Foi lá que começou a história da Iguana. A Iguana saiu de lá, passou com o Wilson Castro, junto com o Carlos Português. Os dois montaram, só que nunca trabalharam a Iguana. Daqui a pouco deram um atrito entre os dois, aí o Carlos fez uma outra empresa, a Rota, sei lá. E a Iguana outra empresa de turismo, né? Outra empresa de turismo. Uhum. E a Iguana ficou morta. Mas ela ficou desativada, mas não assim, para o mercado, mas não ficou desativada no processo dela na Secretaria de Turismo. Ela continuava. Só tinha os impostos para ser pago.
E um belo dia, eu me esperei o Wilson Castro, né? O Wilson Castro, pai, com o Jerry, resolveram virar uma sociedade e montar, nem montar, desenterrar a iguana. Desenterrar a iguana turismo. E de lá para cá, a iguana, ela foi devagarinho, teve os capengazinhos, foi quando o Wilson faleceu, também deu uma... Ela já era no 10 de julho? Hã? Já era no 10 de julho, né? Era da casa do lado do 10 de julho, ela nasceu ali do lado. Hoje em dia a iguana, não tem a iguana e o 10 de julho, aquela casa ali do meio, ela nasceu ali. Na casa do meio. Na casa do meio. Uhum. Ali foi que nasceu a iguana, depois que ela passou para dentro do 10 de julho. Aí depois foi ali para lá onde está, entendi. Mas tem histórias da iguana que eu não posso contar, que Claro, bem coisa, mas claro, assim. claro. Então, o nascimento da iguana veio lá dos primórdios mesmo, que é bem antiga. Então, quem conhece a iguana, a gente fala assim, a iguana tem ativamente aproximadamente 25 anos. Mas se você for analisar a iguana, ela tem bem mais do que isso. Bem mais. Quer dizer, 25 anos a gente está colocando do desenvolvimento da iguana. Beleza. Aí depois que o Wilson viajou, né, aí com o tempo passou, entrou o Wilson Castro, aí o que se faz mudar a cabeça? Como é que você muda uma estrutura de uma empresa para outra, você na mesma empresa? Há pouco tempo eu estava brincando com isso, que eu digo, tu não tá sem noção do tamanho que a iguana é. Porque a iguana, ele conseguiu, o filho do Wilson conseguiu, não assim profissionalizar 100%, mas ele conseguiu profissionalizar ela quase 80%, que já é uma coisa acima da média. Acima da média, isso. Porque as pessoas passaram a gostar dele, e quando eu falo pessoas, são o grupo do quadro funcional. Uhum. Ele, com uma forma simples de comunicação, vai aprender nas pessoas. Vai aprendendo as pessoas. Veio o Ricardo, que é um dos gerentes principais da empresa, que cuida mais da parte da selva. O Jeremy Broco. Ricardo está um tempinho lá, né? O Ricardo, ele está praticamente, não está na nascença porque ele trabalhava no TIWA, né? Depois, quando com o aparecimento disso, foi que ele começou a entrar na iguana, também ele é desde o início mesmo, tá? Uhum. Desde o princípio. Mas ele conseguiu prender as pessoas e mostrar que para se trabalhar tem que ser profissionalismo, tem que ser fazer por amor. E se você se compromete com algo, faça. Se você, eu estou prometendo a você que você vai para a selva, você vai estar no paraíso, você está sem internet, sem nada, você tem que ter uma mão de obra boa. Não é isso? Uhum. Correto. Você pode ter uma estrutura simples como é o do Jumaliquim, que não é comparado com o Jumalóide, que está praticamente, não é a mesma área, mas está naquele círculo ali. Você não tem a mesma estrutura do Jumalóide, mas você tem uma estrutura de mão de obra fantástica, coisa que o Juma não tem. Entendeu? Porque o Juma, acho que você já trabalhou com o Jumalóide, se eu não estou enganado, você já deve ter ido para lá, você, que for outros guias, vários guias daqui já trabalharam lá. Mas assim, vocês vão hoje, mas não estão lá amanhã. É isso? Se tu for lá na Iguana, no Jumalequim, hoje, e tu passar um mês, tu vai encontrar os mesmos caras. Entendeu? Você vai encontrar os mesmos guias. Então, hoje, por exemplo, é uma hipótese, você viajou, foi lá para o Juma, e você gostou do trabalho que foi feito com você, você vai indicar um outro amigo. Falou, cara, eu conheci fulano de tal lá, é fantástico, muito bom guia. E quando o cara chega lá na selva, ele tem aquela mesma pessoa que você indicou, que você comentou. Os outros hotéis de selva aqui em Manaus não tem isso. Também eles trabalham com guia freelance. Porque eles trabalham com guia mais freelance, né? Guia mais freelance. Mais freelance. Eles não se preocuparam. Tanto eu falo hotel disso, por isso que o hotel de selva fecharam por causa disso também, falta de profissionalismo. Não se preocuparam em ter uma mão de obra própria e profissionalizar os caras. Fazer os caras fazer. Isso é importante, por prazer, faz uma diferença, né? Faz uma diferença muito Isso. grande. E a gente pensa que o cliente não percebe, o cliente percebe. Só vê, percebe. percebe, acompanha. Porque esses meninos que trabalham, que nós chamamos por trás das câmeras, eles têm que ser importantes. Eles têm que ser bons. Para eles serem, a empresa ter reconhecimento, eles têm que ser os caras 1000. Porque é eles que vão te dar retorno.
Não é eu pegar, por exemplo, assim, eu pago a diária do guia R$500. Ele vai trabalhar hoje, amanhã, 3 dias, 4 dias, vai fazer um bom trabalho e vai embora. Vai para outro. Quando essas pessoas que vieram com você, estou fazendo um comparativo, vieram com você, adoraram o seu trabalho, mas quando vier os amigos dele, não é você que vai estar com eles. Entendi. É outro guia. Será que a pegada do outro guia é igual à sua? Porque eu procurei ser guia também. E nem todos os guias têm a mesma pegada. Verdade. Cada guia tem um sistema de trabalho diferente. Então, o que a Iguana fez foi assim, é tentar manter a mão de obra própria dela, para as pessoas, quando vierem, ter a mesma coisa. É por isso que nós dizemos, nós não vendemos discussões, realizamos sonhos. Eu cuido da parte de Figueiredo e eu penei muito para fazer Figueiredo se desenvolver. A empresa penou muito para desenvolver Figueiredo, em divulgações, em organização, programa, roteiro, os parceiros de lá para acreditar que nós estávamos fazendo. Mas para isso, depois eu tive que selecionar pessoas. Muitas pessoas foram embora. Eu tenho aqui, quero até agradecer o amigo meu, o Mário, que trabalhou na Selvatur, Mário Célio, que ele foi meu braço direito. Foi ele que montou uma parte do roteiro para mim. Foi ele que começou a me abrir os olhos como fazer o roteiro de Figueiredo. Então, com isso, você vai se agregando com pessoas que querem trabalhar profissionalmente. Então, hoje em dia, a Iguana é uma referência em Figueiredo. Eu posso estar me enganando, mas é uma referência. Hoje em dia, a esteira da Iguana em Figueiredo é muito grande. Ainda tem empresas que discordam. Eu já discuti com o secretário de turismo de lá, que eu digo, para mim, o pior secretário que tem de turismo é ele, porque não conhece nem, ele não sabe nem quantos quanto decreto tem no município. E Figueiredo tem 3 decretos, né? Ele não sabe, ele não sabia, agora ele sabe. Agora ele sabe. Está assistindo a gente, aí você está falando com certeza. Né? Então, eu vi guias lá falando que nós tínhamos que pagar os guias de lá para fazer o trabalho. Depois, se eu já mando um condutor aqui com carro, o próprio carro, usa o nosso cadastro. E eu mando o condutor daqui. Por que eu mando um condutor, não mando um guia específico? Porque eu te falei, tem três decretos. Nenhuma cachoeira, com exceção de uma em Figueiredo, é na cidade. Só a Orquídea. Todas elas são rurais. Isso. E se ela é rural e o dono me cobra para mim entrar lá com as pessoas, cobra por pessoa, não é por carro, é por pessoa que ele me cobra. O meu condutor, se quiser, pode ficar sentado lá assistindo os nossos clientes tomarem banho, não é? E sai de lá, terminou, vou embora. Ele está conduzindo o carro. Mas, como nós temos uma forma de trabalho diferente, o nosso condutor ele acaba virando guia, porque eles têm prazer de dar informação de Figueiredo. E tem prazer de falar de certas coisas de Figueiredo para os turistas. E isso agrada, isso agrega. Né? Quando eu uso a APA, eu uso os guias de lá. Porque eu sou reconhecimento, eu sou obrigado a usar. Existe a associação, então eles estão na APA. Então eu pago para eles, inclusive o mais caro que tem é pagar a APA, do que pagar as cachoeiras. Aí eles vieram falar para mim que eu estava com guia clandestino. Eu falei, não estou guia clandestino. Porque nós tínhamos que utilizar o trabalho deles lá. Aí eu falo, poxa, eu tenho na empresa, nós temos na empresa os condutores, guia que falam inglês. Lá não tem. Se tiver um, dois é muito. Tem. Acho que não tem nenhum, eu acho, né? Não, tem uns 2 só. Vou verificar. O Mário Célio está lá, tem 2. Mas eu digo, o Mário está lá, né? Se existe o decreto da parte rural, as cachoeiras são rural. Se eles me cobram, quem tem que pagar o guia não sou eu, é eles. Se ele disser para mim assim, olha, a partir de hoje custa X reais, porque tem que entrar com o guia daqui, sem problema. O meu condutor vai chegar lá, sentar no carrinho dele, deitar, dar um sono enquanto ele trabalha. O guia de lá vai fazer o serviço. E vai fazer o serviço. Mas se que é o dono das cachoeiras não querem pagar eles, é eu que vou pagar? Não. Uma coisa está errada, né?
Porque eu já gasto dinheiro para de locomover o turista daqui para lá. Não vai de graça. Tudo é pago e é caro. Essa operação de Figueiredo é elevada, né, Fábio? A operação de Figueiredo, o custo dela é bem alto. Então, por que ainda vou pagar uma pessoa sem necessidade? Verdade, isso tem que questionar, então, né? Isso chama-se o profissionalismo do turismo. É quando eu falo que quando tem um secretário de turismo bom, você profissionaliza as empresas que trabalham no seu município, na sua cidade. Tem uma menina que há pouco tempo eu estive em Novairão, que breve nós já estamos em Novairão, nós temos que desenvolver um pouco mais, montar uma forma melhor de roteiro, que a secretária de lá é fantástica. Ela faz questão que as empresas de turismo, empresa que vai agregar, levar renda para o município, esteja lá com ela. Ela faz qualquer negócio para te ter lá. Tem outra visão, né? Tem uma outra visão de turismo. Aí você vai num município como Figueiredo, não tem essa visão. A cidade é esburacada, não tem um portal, não tem nada que indique ali a cidade das cachoeiras, não tem nada. Você vai em Novairão, você já entra num portal fantástico, e o cara te entrega um QR Code e fala assim, os pontos turísticos que você pode frequentar aqui é só botar seu celular que vai aparecer. Que fantástico, Novairão já está assim, né? Quer dizer, uma visão de secretaria. Verdade, isso é gestão pública importante. E isto faz o profissionalismo acontecer. Que é isso que agrega para você levar milhões de pessoas no município. Isso aí, vamos desenvolver o nosso turismo do Amazonas. Fábio, a gente está chegando ao final, muito bacana o seu bate-papo aqui, seus conhecimentos. A gente vai fazer um ping-pong rapidinho aqui para a gente falar um pouco de você, Fábio. Define uma palavra aí, Amazônia. Comoção do mundo. Uma comida preferida. Gozado, muita gente vai dizer que é tambaqui, para mim é bodó. Bodó. Fala para mim um esporte. Futebol. Time de futebol. Flamengo. Olha, agradou muita gente, hein? O turismo para você? Turismo para mim é algo acima da média para as perspectivas de cada estado. Então, turismo para mim ele é uma mola de desenvolvimento, tanto cultural como monetário. E é uma forma de você conhecer o mundo. Família. Sem família você não é ninguém. Família ela é a tua base, é o teu esteio, é a tua segurança. É a mesma coisa se você me perguntasse o que é empresa. Entendeu? Então a família é isto. Quando você tem uma empresa que você se apega a ela é teu esteio. Ela é aquela coisa que você vai trabalhar porque gosta. E a família é isto. A família é a tua segurança. Sem família você não é nada. Beleza. Fábio, uma viagem inesquecível. Cara, eu tenho tantas viagens inesquecíveis. Vou escolher uma. Definir uma aqui para compartilhar com o público. Olha, uma viagem inesquecível foi uma que eu fiz para Gramados. Eu tenho várias muito interessantes, tá? Rio de Janeiro, Bolívia, o Brasil quase todo. Mas tem lá para Gramados, que para mim foi fantástica. Porque eu fui para um congresso e eu só me viram do congresso no dia que eu cheguei e no dia que eu vim embora. É mesmo? Que te viram no congresso? Não, era para o congresso, eu ia para o congresso, tá? Teve um congresso, nós ficamos no hotel e o acontecimento era no outro hotel. Só que era assim, umas 10 quadras depois. E eu tinha que ir para lá, e eu esse dia, quer dizer, eu fui lá na época do inverno, naquele inverno brabo, mês de julho. Aí quando eu saía do hotel, para mim, eu ia a pé. Claro, roupa de frio, tá, mas a roupa de frio que nós usamos aqui não se compara com o que tem que se usar lá. E no caminho eu parava naquelas bodegas e tomava uma taça de vinho quente, que lá na taça jarra, né? Eu sei que quando chegava no quarta bodega eu estava bêbado, eu retornava para o hotel. Por isso que não aparecia. Aí eu retornava para o hotel. E o pessoal no final falou, Fábio, estava onde? Eu estava no hotel. Eu vinha para cá, não dava para voltar, eu retornava. Quer dizer, eu sou não inesquecível por causa disso. Eu tive viagens fantásticas pelo Brasil. Assim, eu acho que o Brasil, cada cidade ela tem um aspecto diferente, né? Tem uma coisa, ela entrega alguma coisa diferente. Eu gostaria muito de ver o Amazonas tendo, assim, não vou dizer a mesma quantidade de turista que tem no Nordeste, mas pelo menos tivesse 50%. Cara, a Amazonas ia ser a melhor cidade para se viver.
Já é, Já não né? é bom para vir para cá, né? Ia ser muito legal. Beleza. Fábio, agora define uma palavra, Fábio. O Fábio. O Fábio é uma pessoa simples e visionária. Eu sou muito perfeccionista. Eu não consigo me ver fazendo algo comum todo dia. Eu não consigo me ver fazendo só o que os outros fazem. Eu acabo se tornando polêmico porque, como eu sou visionário e sou perfeccionista, eu procuro ver as coisas um pouquinho na frente. E eu quero lá na frente as coisas perfeitas. Beleza, entendi. Então esse é o Fábio. Beleza. Fábio, muito obrigado. Eu que por agradeço esse tempo que você por essa está com a gente aqui. oportunidade. Obrigado, que você com certeza contribuiu com o conteúdo aqui do canal. E o pessoal com certeza vai assistir. Você que está na gravação do canal, compartilha. E você está chegando aí, recebeu o link do Fábio, de qualquer pessoa aí da Iguana, do nosso canal. Não esquece de se inscrever aqui, nos ajudar. Dá o like, deixe seu comentário. E muito obrigado a você que está sendo meu companheiro aqui pelo Olímpio Carneiro Turismo pelo Facebook, acompanhando a gravação ao vivo. Obrigado, Fábio, realmente de coração. Obrigado a Deus te você, abençoe. meu querido. Feliz Olha, Natal, feliz Ano Novo. parabéns pelo seu trabalho. que Obrigado você tá pelo fazendo. apoio aqui. E espero que você traga mais pessoas do turismo, que agregue mais, para as pessoas aprenderem que aquilo que eu estava falando do profissionalismo, ele começa assim. Veio o Vilmar, que é guia, veio eu, que trabalho com turismo há muito tempo, já gente turismo, daqui a pouco vai vir outro. Então, cada pedacinho da gente acaba fazendo um trader botar na cabeça que tem que ter profissional. Beleza, muito Você obrigado. Tem que, Muito as obrigado coisas têm que ser pelo boas. apoio. E seu trabalho é importante por isso. Muito obrigado. Valeu, meu querido. Muito obrigado a você. E o nosso tá? quadro só volta ano que vem, tá, gente? Dia 4 de janeiro nós voltamos, né? Boas festas a todo mundo. Deus abençoe. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Dia 4 de janeiro nós Posso dar uma estamos de volta indicação aqui. para você? Hã? Pode dar uma indicação para você? Por favor, ao vivo. É uma pessoa também que eu chamo de visionário, é o Wilson Castro Neto. Sim, ele tem Apesar sim, de ser, apesar ele de teve com a gente ser, lá, vamos apesar falar de com ser ele. o iniciante do turismo, Sim, que ele é jovem no Wilson, turismo, ele foi com a gente lá no mas ele trazendo. também, ele é muito visionário, também agrega. Vamos É trazê-lo. interessante. Vamos trazê-lo. Deixa eu fechar aqui para fechar a transmissão. Valeu. Beleza, pessoal? Um abraço. Deus abençoe. Até a próxima. Sou Marcelo Brandão. Estamos juntos. Valeu, garoto.